Próximo é o borderline. Então aqui a gente vai focar mais. Borderline, 5 vezes mais comuns em parentes de primeiro grau, ou seja, existe um componente genético no borderline. 2, prevalência de aproximadamente 6% na atenção primária. Então isso é muito alto. Quando a gente pega os outros lá, é 2%, 3%. O borderline é no mínimo o dobro da prevalência na atenção primária. Mas quando a gente pega atenção, serviços de especialidade, por exemplo, o nosso ambulatório lá, um ambulatório de especialidade de psiquiatria, a prevalência é maior ainda. Terceiro ponto importante, existe uma forte relação com abuso sexual, abuso físico, né, apanhar, essas coisas, ou abuso psicológico na infância, ou abandono, ou falta de amparo, de amor da família. Esse tipo de situação na infância é muito forte no borderline, principalmente sexual. Então, como que é as características gerais, assim? O início da vida adulta, o borderline é marcado por uma instabilidade nas relações interpessoais, eles têm relacionamentos difíceis e intensos, geralmente são pessoas impulsivas, eles podem ter medo do abandono do outro, né? Pode ser um abandono real, mas pode ser só um abandono imaginado na cabeça dele, e mudanças na autoimagem. Essas fotos aqui é tudo do Google, viu? Então, assim, essa menina com cabelo colorido, para mostrar mudanças da autoimagem, né? O borderline ele pode mudar muito o estilo, às vezes a cor do cabelo, ou ter tatuagens, muitas vezes realizadas de forma impulsiva. Então, como que é os critérios diagnósticos? Bom, o borderline são aqueles indivíduos que têm um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, ou seja, os relacionamentos dessas pessoas são difíceis e instáveis, eles têm a autoimagem instável também, e eles são pessoas muito impulsivas. Então, isso tem que estar presente em várias esferas da vida, e tem que ter pelo menos 5 de 9 critérios. O primeiro critério, esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginado. Então, o que é isso? O paciente borderline ele tem um pouco de dificuldade de triangular relações. Eu vou dar o exemplo que eu dei lá. Eu sou um amigo de Jorge e eu tenho um borderline. Eu quero a todo custo que a minha relação com Jorge de amizade seja só eu e ele. Tem que ser muito estreito, muito intenso. Eu tenho dificuldade de triangular, entender que Jorge também é amigo de Matheus e que se eles saírem para tomar um chopp e não me chamar, é porque os dois são amigos também. Mas o borderline ele tem muita dificuldade de entender isso. E ele vê esse tipo de situação como uma situação de abandono. Isso eu dei um exemplo na amizade, mas isso pode ser na família, pode ser na escola, pode ser no relacionamento amoroso. E aí eu começo a fazer um esforço muito grande para evitar que isso aconteça. E começo a me desesperar e forçar uma situação que causa prejuízo para mim. Esse é o esforço desesperado para evitar o abandono. 2, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, que o que eu acabei de explicar, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. O borderline tem uma tendência muito grande a ter pensamento dicotômico, assim, de tudo ou nada, ou é a melhor pessoa ou é a pior pessoa, né? Ou ela é totalmente idealizada ou ela é totalmente desvalorizada. É tudo ou nada, 8 ou 80. O borderline tem dificuldade de entender os tons de cinza dentro de uma escala de preto e branco. E esse padrão de tudo ou nada causa muito prejuízo para ele. Por isso que é um transtorno de personalidade, porque causa sofrimento e prejuízo para aquela pessoa que tem esse transtorno. 3, perturbação da identidade. Então, uma instabilidade persistente e acentuada na autoimagem ou percepção de si mesmo. Se você perguntar ao borderline, que tem esse sintoma, né, esse critério, ele pode falar que, assim, se você perguntar assim, quem que é você, né? Como que é seu estilo? Como que você se define? Ele tem muita dificuldade de responder isso. É como se ele não soubesse quem é ele. Eles podem mudar de estilo, de cor de cabelo, de tribo, né? Assim, eles mudam muito, eles estão sempre em busca, na verdade, de alguma coisa que eles não sabem o que é e que tem muito a ver com um outro critério, que é o 7, que é um sentimento crônico de vazio. Como ele tem um sentimento vazio que nada preenche, ele vai sempre buscando coisas para preencher esse vazio. E ele nunca consegue, ele não sabe muito bem o que vai preencher isso. Critério número 4. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Por exemplo, gastos mesmo de dinheiro, sexo
abuso de substância, né, droga, maconha, bebida, cigarro, direção irresponsável, compulsão alimentar. Então, isso aqui é uma coisa que gera muita confusão e muita dúvida diagnóstica em relação a quê? A um quadro de hipomania do bipolar tipo 2. Por isso que um dos diagnósticos diferenciais, talvez mais difíceis, né, e um dos mais clássicos da psiquiatria, é entre transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar do tipo 2. Todo congresso que a gente vai, sempre tem uma mesa redonda lá, como diferenciar borderline de bipolar tipo 2, porque esse critério confunde muito. Impulsividade, 2 áreas, gastos excessivos, sexo, abuso de substância. Mas um borderline, qual que é a diferença? É que como isso é um padrão do jeito de ser da pessoa, ela carrega isso durante a vida toda. Ela não fica períodos em hipomania que ela fica assim, depois volta ao normal. O borderline não. O borderline, ele é assim, a não ser que ele esteja em tratamento. Caso contrário, ele vai levar essa impulsividade em várias esferas da vida e por muitos anos a fio. Essa é uma das diferenças principais entre o borderline e o bipolar. Critério número 5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de automutilação. Uma coisa que é comum e interessante, quando você pergunta o borderline sobre automutilação, se você perguntar assim, o que você sente quando você se automutila, quando você se corta? Uma boa parte deles vai responder alívio, porque é o alívio da dor lá de dentro, do vazio, daquilo que ele não sabe explicar o que sente, e quando ele se corta é como se ele, isso não sou eu que estou falando, os pacientes que falam, como se ele transferisse a dor lá de dentro para uma dor física, e aí é mais fácil de lidar com isso, ele sente um alívio. Critério número 6, instabilidade afetiva, devido a uma acentuada reatividade do humor. Por exemplo, disforia episódica, disforia é raiva, episódios de raiva, episódios de ansiedade muito fortes, que duram poucas horas e raramente mais de alguns dias. Então, são pessoas que oscilam muito e de forma muito intensa as emoções ao longo do dia. Borderline, quando ele sente raiva, ele sente muita raiva. Quando ele sente ansiedade, ele sente muita ansiedade. Quando ele sente tristeza, ele sente muita tristeza. E comparado com pessoas que não são, né, ou não têm o borderline, realmente é mais intenso. Isso já foi medido. E o tempo que demora para esse sentimento ir se esvaziando e melhorando e diminuindo a intensidade, no borderline também demora mais. Então ele tem um pico muito alto de raiva, de ansiedade, e que demora bem mais para diminuir do que uma pessoa que não tem esse tipo de transtorno. Muitas vezes por isso que eles acabam recorrendo ou à automutilação ou ao uso de substância, porque como o sentimento está muito forte, está estourado lá, assim, a ansiedade ou a raiva, ele precisa aliviar aquilo de algum jeito, e aí ele recorre ao que tem, né, o que ele tem de recurso. Bebida, cigarro, sexo, automutilação. Critério número 7. Sentimentos crônicos de vazio, que é o que eu falei. Se você perguntar ao borderline, você sente um vazio por dentro? Ele vai falar sim, se ele tiver esse critério. Desde quando? Desde sempre, ou desde muito tempo, desde que eu me lembro por gente, desde que eu tenho 10 anos, assim, são anos, um vazio que nada preenche e que ele vai buscando nesses outros critérios aí, tentar preencher esse vazio. Critério número 8, raiva intensa, inapropriada e dificuldade de controlar. Então são crises de raiva. Quando o borderline tem crise de raiva, é crise de raiva mesmo, de pegar celular e tacar na parede, ou de agredir, de quebrar as coisas. Critério número 9. Ideação paranoide transitória associada ao estresse ou sintomas dissociativos. O que é isso? O borderline, quando ele tem essas emoções muito intensas, principalmente raiva, ele pode ter sintomas dissociativos, eles podem ter microepisódios psicóticos. Às vezes, na hora da raiva muito forte, eles podem ouvir vozes que falam, se mata, se corta. Geralmente são pseudo-alucinações auditivas, não é uma voz que vem de dentro da cabeça. Ou podem ter ideação paranoide transitória, achar que está todo mundo olhando para ele, ou que ele está sendo perseguido, mas isso são coisas rápidas, e depois que passa a raiva, isso acaba. Então é importante a gente saber que isso pode acontecer, porque senão todo mundo que falar que ouve vozes, se você achar que é esquizofrenia, você vai estar fazendo diagnóstico errado. Então esse é o borderline.